Minha vida. Relato de um provinciano. Capítulo 1. O superintendente me disse: eu só te mantenho aqui por consideração ao teu digno pai. Mas, se não fosse por isso, já teria sido expulso há muito tempo. Eu lhe respondi: você me lisonjeia demais, excelência, ao presumir que sou capaz de voar. E então ouvi ele responder: levem esse senhor embora, ele está me irritando. 2 dias depois, fui demitido. E dessa maneira, durante os anos em que sou considerado adulto, perdi 9 empregos, para a grande mortificação de meu pai, o arquiteto de nossa cidade. Trabalhei em vários departamentos, mas todos esses 9 empregos foram iguais como uma gota d'água. Eu tinha que sentar, escrever, ouvir observações rudes ou estúpidas e continuar fazendo isso até ser demitido. Quando entrei para ver meu pai, ele estava sentado afundado em uma poltrona baixa, com os olhos fechados, seu rosto seco e emaciado, com uma sombra de azul escuro onde havia barbeado. Ele parecia um velho organista católico. Expressava mansidão e resignação. Sem responder a meu cumprimento ou abrir os olhos, ele disse: se minha querida esposa e sua mãe estivesse viva, sua vida teria sido uma fonte de aflição contínua para ela. Vejo a divina providência em sua morte prematura. Peço a você, infeliz rapaz, ele continuou, abrindo os olhos, me diga, o que devo fazer com você? No passado, quando eu era mais jovem, meus amigos e parentes sabiam o que fazer comigo. Alguns deles costumavam me aconselhar a me alistar no exército, outros a arranjar um emprego em uma farmácia e outros no departamento de telégrafo. Agora que eu tenho mais de 25 anos, que cabelos grisalhos estão começando a aparecer nas minhas têmporas, e que já estive no exército, e em uma farmácia, e também no departamento de telégrafo, parece que todas as possibilidades terrenas foram esgotadas, e as pessoas desistiram de me aconselhar, apenas suspiram ou balançam a cabeça. E você, o que pensa de si mesmo? Continuou meu pai. À sua idade, os jovens têm uma posição social segura, enquanto olhe para você, você é um proletário, um mendigo, um peso para o seu pai. E, como de costume, ele prosseguiu declarando que os jovens de hoje estavam no caminho da perdição pela infidelidade, materialismo e autoconceito, e que as atividades teatrais amadoras deveriam ser proibidas, porque seduziam os jovens da religião e de seus deveres. Amanhã iremos juntos e você se desculpará com o superintendente e prometerá trabalhar com consciência, concluiu ele. Você não deveria ficar nenhum único dia sem uma posição regular na nossa sociedade. Peço que me escute, eu disse sombriamente, não esperando nada de bom dessa conversa. O que você chama de posição na sociedade é o privilégio do capital e da educação. Aqueles que não têm nem riqueza, nem educação, ganho o pão de cada dia com o trabalho manual, e eu não vejo motivos para eu ser uma exceção. Quando você começa a falar sobre trabalho manual, sempre fica estúpido e vulgar, disse meu pai com irritação. Entenda, seu tolo, entenda, seu cabeça dura, que, além da força física bruta, você tem o espírito divino, uma centelha do fogo sagrado, que o distingue da forma mais marcante do que o burro ou um réptil e o aproxima da divindade. Esse fogo é o fruto dos esforços dos melhores da humanidade durante milhares de anos. Seu bisavô, Polonzev, o general, lutou em Borodino. Seu avô foi poeta, orador e marechal da nobreza. Seu tio é professor e, por fim, eu, seu pai, sou arquiteto. Todos os Polonzev guardaram o fogo sagrado. Para você apagá-lo? É preciso ser justo, eu disse. Milhões de pessoas suportam o trabalho manual. E deixe-os suportar. Eles não sabem fazer mais nada. Qualquer um, até o maior tolo ou criminoso, é capaz de trabalho manual. Esse trabalho é a marca distintiva do escravo, do bárbaro, enquanto o fogo sagrado é concedido apenas para alguns. Continuar essa conversa era improdutivo. Meu pai se adorava e nada o convencia, exceto o que ele mesmo dizia. Além disso, eu sabia perfeitamente que o desprezo com que ele falava do trabalho físico não se baseava tanto na reverência pelo fogo sagrado, mas sim em um medo secreto de que eu me tornasse um trabalhador e de que toda a cidade começasse a falar sobre mim. O que era pior, todos os meus contemporâneos há muito tempo haviam obtido seus diplomas e estavam se dando bem.
e o filho do gerente do banco estatal já era um assessor colegiado, enquanto eu, seu único filho, não era nada. Continuar a conversa era improdutivo e desagradável, mas ainda assim eu continuei sentado e retorqui francamente, esperando que, talvez, finalmente fosse compreendido. Toda a questão, é claro, era clara e simples e apenas dizia respeito aos meios de ganhar minha vida, mas a simplicidade disso não era vista e eu era falado em frases melosas sobre Borodino, sobre o fogo sagrado, sobre meu tio, um poeta esquecido que uma vez escreveu versos pobres e artificiais. Fui rude, chamado de cabeça dura e tolo, e como eu ansiava por ser compreendido, apesar de tudo, eu amava meu pai e minha irmã, e tinha sido meu hábito desde a infância consultá-los. Um hábito tão enraizado que duvido que eu pudesse me livrar dele. Esteja eu certo ou errado, eu estava constantemente com medo de feri-los, constantemente com medo de que o pescoço fino de meu pai ficasse vermelho e que ele tivesse um derrame. Sentar em uma sala abafada, comecei. Copiar, competir com uma máquina de escrever. É vergonhoso e humilhante para um homem da minha idade. O que o fogo sagrado tem a ver com isso? De qualquer forma, é trabalho intelectual, disse meu pai. Mas chega, vamos encerrar essa conversa e, de qualquer forma, eu te aviso. Se você não voltar ao trabalho novamente, mas seguir suas propensões desprezíveis, então minha filha e eu vamos te banir de nossos corações. Eu vou te tirar do meu testamento, eu juro pelo Deus vivo. Com total sinceridade, para provar a pureza dos motivos pelos quais eu queria ser guiado em tudo o que eu fazia, eu disse: a questão da herança não me parece muito importante. Vou renunciar a tudo antecipadamente. Por algum motivo, para minha surpresa, essas palavras foram profundamente ressentidas por meu pai. Ele ficou vermelho. Não se atreva a falar assim comigo, estúpido. Ele gritou com a voz fina e aguda: vagabundo! E, com um movimento rápido, hábil e habitual, ele me deu 2 tapas no rosto. Você está se esquecendo de si mesmo. Quando meu pai me batia, quando eu era criança, eu tinha que ficar em pé, com as mãos segurando rigidamente as costuras da calça e olhar diretamente para ele. E agora, quando ele me bateu, fiquei completamente abalado. Como se ainda fosse uma criança, me ergui e tentei olhar para ele. Meu pai era velho e muito magro, mas seus músculos delicados deviam ser tão fortes quanto couro, pois seus golpes doíam bastante. Eu recuei para o corredor e lá ele pegou seu guarda-chuva e me bateu várias vezes na cabeça e nos ombros. Naquele momento, minha irmã abriu a porta da sala para descobrir qual era o barulho, mas imediatamente virou-se com um olhar de horror e piedade, sem dizer uma palavra em minha defesa. Minha determinação de não voltar ao escritório do governo, mas começar uma nova vida de trabalho árduo, não podia ser abalada. Tudo o que me restava fazer era escolher a ocupação específica, e não havia dificuldades particulares nisso, pois me parecia que eu era muito forte e adequado para o trabalho mais pesado. Eu estava diante de uma vida monótona de trabalho no meio da fome, da grosseria e do mau cheiro, continuamente preocupado em ganhar o pão de cada dia. E, quem sabe, ao voltar do trabalho pela rua Druveshki, grande, eu poderia muito bem invejar Dozikov, o engenheiro, que vivia do trabalho intelectual, mas naquele momento, pensar em todas as minhas futuras dificuldades me deixava leve. Às vezes eu sonhava com atividades espirituais, me imaginando um professor, um médico ou mesmo um escritor, mas esses sonhos permaneceram sonhos. O gosto pelos prazeres intelectuais, como o teatro, por exemplo, e a leitura, era uma paixão para mim, mas se eu tinha alguma habilidade para o trabalho intelectual, eu não sabia. Na escola eu tinha uma aversão invencível ao grego, de modo que só estava na 4ª classe quando tive que sair da escola. Por muito tempo tive professores me preparando para a 5ª classe. Depois, servi em vários escritórios governamentais, passando a maior parte do dia em completa ociosidade. E me disseram que aquilo era trabalho intelectual. Minha atividade no âmbito escolar e oficial não exigia aplicação mental, talento
nem qualificações especiais, nem impulso criativo, era mecânica pura. Este trabalho intelectual eu colocava em um nível mais baixo do que o trabalho físico. Eu o desprezava e não achava que por um momento pudesse justificar uma vida ociosa e descuidada, pois era, de fato, nada mais do que uma farsa. Provavelmente eu nunca conheci o verdadeiro trabalho intelectual. A noite chegou. Nós morávamos na rua de Rovansky. Grande, era a principal rua da cidade, e na ausência de jardins públicos decentes, nossa elite costumava usá-la como passeio nas noites. Essa rua encantadora substituía em certa medida um jardim público, pois em cada lado dela havia uma fileira de álamos que cheiravam doce, especialmente após a chuva e acácias, arbustos altos de lilas, cerejeiras e macieiras penduradas sobre as cercas. Eu fiquei parado no portão do jardim, observando as pessoas que passavam. Com a maioria delas eu cresci e em algum momento brinquei. Agora elas poderiam ter sido desconcertadas pela minha presença, pois eu estava vestido de forma pobre e fora da moda, e costumavam dizer das minhas calças muito estreitas, das botas enormes e desajeitadas que pareciam gravetos de macarrão enfiados em barcos. Além disso, eu tinha uma reputação má na cidade, porque não tinha uma posição social decente e costumava jogar bilhar em tavernas baratas. E também, talvez porque em 2 ocasiões eu tinha sido levado à presença de um oficial de polícia, embora não tivesse feito nada que justificasse isso. Na grande casa em frente, alguém estava tocando piano na casa dos Kov. Estava começando a escurecer e as estrelas brilhavam no céu. Aqui, meu pai, com um antigo chapéu coco de abas largas, caminhava lentamente com minha irmã ao seu lado, inclinando-se em resposta às saudações. Olhe para cima, ele disse para minha irmã, apontando para o céu com o mesmo guarda-chuva com o qual me batera naquela tarde. Olhe para o céu. Até as estrelas mais pequenas são mundos. Como o homem é insignificante em comparação com o universo. E ele disse isso com um tom que sugeria que era particularmente agradável e lisonjeiro para ele ser tão insignificante, como ele era absolutamente desprovido de talento e imaginação. Lamentavelmente, ele era o único arquiteto da cidade, e nos 15 a 20 anos que eu pude lembrar, não havia sido construída uma única casa decente. Quando alguém lhe pedia para planejar uma casa, ele geralmente desenhava primeiro o hall de entrada e a sala de estar. Assim como nos velhos tempos, as meninas internas sempre começavam pelo fogão. Quando dançavam, suas ideias artísticas só podiam começar e se desenvolver a partir do hall de entrada e da sala de estar. Ele acrescentava uma sala de jantar, um berçário, um escritório, ligando os cômodos com portas. E, assim, todos inevitavelmente se transformavam em corredores. E cada um deles tinha 2 ou até 3 portas desnecessárias. Sua imaginação devia faltar em clareza, ser extremamente confusa, limitada. Como se sentisse que algo estava faltando, ele recorria sempre a todo tipo de anexos, colocando-os um ao lado do outro, e agora eu posso ver as entradas estreitas, os corredores pequenos e apertados, as escadas tortuosas levando a meios patamares onde não se podia ficar em pé, e onde em vez de um piso havia 3 degraus enormes, como as prateleiras de um banheiro, e a cozinha era invariavelmente no porão, com um piso de tijolos e tetos abobados. A frente da casa tinha uma expressão dura e obstinada. As linhas eram rígidas e tímidas. O telhado era de baixa inclinação e, por assim dizer, esmagado para baixo. As chaminés eram gordas, com uma aparência bem alimentada. Eram invariavelmente coroadas por chapéus de arame com capuzes pretos que chiavam. E, por alguma razão, todas essas casas construídas por meu pai, exatamente iguais entre si, vagamente me lembravam seu chapéu coco e a parte de trás de sua cabeça, rígida e obstinada. Ao longo dos anos, a cidade se acostumou à pobreza da imaginação do meu pai. Ela se enraizou e tornou-se nosso estilo local. Esse mesmo estilo, meu pai também trouxera para a vida da minha irmã, começando por batizá-la de Cleópatra, assim como ele me batizou de Misael. Quando ela era pequena, ele a assustava com referências às estrelas, aos sábios da antiguidade, aos nossos antepassados, e discorria longamente sobre a natureza da vida e do dever.
E agora, aos 26 anos, ele mantinha os mesmos hábitos, permitindo que ela passasse de braço dado apenas com ele, e imaginando por algum motivo que, cedo ou tarde, um jovem adequado certamente apareceria e desejaria se casar com ela, por respeito às suas qualidades pessoais. Ela adorava meu pai, temia-o e acreditava em sua inteligência excepcional. Estava completamente escuro e aos poucos a rua foi esvaziando-se. A música havia cessado na casa em frente. O portão foi aberto e uma carroça com 3 cavalos trotava brincando pela nossa rua. Com um leve tintinar de sinos. Era a hora de dormir. Eu tinha meu próprio quarto na casa, mas vivia em um galpão no quintal, sob o mesmo teto de um celeiro de tijolos que havia sido construído algum tempo atrás, provavelmente para guardar arreios. Grandes ganchos estavam cravados na parede. Agora não era necessário, e nos últimos 30 anos meu pai tinha guardado neles seus jornais, que por algum motivo havia encadernado em volumes semestrais e não permitia que ninguém os tocasse. Vivendo ali, eu estava menos sujeito a ser visto por meu pai e seus visitantes. E eu imaginava que se eu não vivesse em um quarto real e não fosse à casa, todos os dias para o jantar, as palavras de meu pai de que eu era um peso para ele não soariam tão ofensivas. Minha irmã estava me esperando. Desapercebida por meu pai, ela me trouxera um pouco de jantar, uma fatia não muito grande de vitela fria e um pedaço de pão. Em nossa casa, ditados como 1 centavo economizado é 1 centavo ganho e cuide dos centavos que os rublos cuidarão de si mesmos eram frequentemente repetidos. E minha irmã, sobrecarregada por essas máximas vulgares, fazia o possível para reduzir as despesas. E assim nos alimentávamos muito mal. Colocando o prato na mesa, ela sentou-se na minha cama e começou a chorar. Misael, ela disse. Que maneira horrível de nos tratar. Ela não cobriu o rosto, portanto as lágrimas caíram em seu peito e mãos, e havia uma expressão de aflição em seu rosto. Ela caiu de volta no travesseiro e entregou-se às lágrimas, soluçando e tremendo por todo o corpo. Você saiu do serviço de novo, ela articulou. Oh, como é terrível! Mas entenda, irmã, entenda. Eu disse e fui dominado pelo desespero porque ela estava chorando copiosamente. Por azar, o querosene em minha pequena lâmpada esgotou-se, começou a soltar fumaça e estava prestes a apagar-se. Os velhos ganchos nas paredes olhavam para baixo, de uma maneira sombria, e suas sombras tremulavam. Tenha piedade de nós, disse minha irmã, sentando-se. Papai está em terrível aflição e eu estou doente. Eu acho que vou enlouquecer. O que será de você, Misael? Ela disse, soluçando e estendendo os braços para mim. Eu te suplico, eu imploro, por amor à nossa querida mãe, eu te suplico para voltar ao escritório. Eu não posso, irmã, eu disse, sentindo que um pouco mais e eu cederia. Eu não posso. Por quê? Minha irmã continuou. Por quê? Bem, se você não consegue se dar bem com o chefe, procure outro emprego. Por que você não tenta uma vaga na ferrovia, por exemplo? Acabei de conversar com a Anuta Plakov. Ela afirma que te aceitaria na linha férrea e até mesmo prometeu tentar conseguir um cargo para você. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, pense um pouco, eu te imploro. Conversamos um pouco mais e eu acabei cedendo. Disse que nunca tinha ocorrido a ideia de um emprego na ferrovia para mim e que, se ela quisesse, eu estava pronto para tentar. Ela sorriu alegremente através das lágrimas e apertou a minha mão. E depois continuou chorando porque já não conseguia mais parar, enquanto eu ia para a cozinha buscar querosene.